Opa, então, no momento da gravação desse vídeo, tava bastante frio de noite e eu tava com uma congestão nasal absurda, então não repara se eu tô um pouco fanho e causando bastante erro de português, até porque também é minha primeira vez fazendo esse tipo de conteúdo, então eu não tenho experiência alguma. Vamos focar, vamos focar só no que importa mesmo, que é o conteúdo do vídeo, e eu espero que eu tenha conseguido passar tudo perfeitamente claro pra você. E é isso. Bom vídeo aí. Então, aqui eu posso dar uma ideia de como começar os seus primeiros passos em investimentos e como não se desesperar com aquela falta de dinheiro que às vezes assola a gente. Mas para isso a gente precisa construir bons hábitos e não deixar aquele demôniozinho no ombro que às vezes fica ali atiçando a gente toda vez que sobra algum dinheiro pra gente comprar um doce, uma besteira, né? Então a gente precisa criar bons hábitos e para isso eu recomendo esse livro aqui, que é o Hábitos Atômicos. Tá? Ele te ajuda muito com a criação de bons hábitos, com a dificuldade para você acessar os vícios, né, que são aqueles hábitos ruins. E também tem o livro Psicologia Financeira, que envolve muito os bons hábitos com o mundo das finanças. Tá? Ele não vai te ensinar a investir, ele vai te indicar, ele vai te apontar muito como é que funciona o mundo financeiro por trás da psicologia, né? Então é um livro que eu recomendo bastante, esses dois livros. E tem um terceiro, que ele é um adendo. Ele é mais para a vida profissional, ao meu ver, tá? Mas ele também é muito bom para a vida pessoal, para suas finanças. E ele é um adendo ao livro Hábitos Atômicos, que é esse aqui, o Essencialismo, né? Que ele é voltado muito para indicar as coisas essenciais da vida, tá? Então, vamos lá. Antes de começar a querer investir, o seu primeiro passo é entender aonde você está na sua vida financeira. E é sobre isso que esse vídeo se trata. Então, o primeiro movimento que você tem que fazer na sua vida é zerar todas as suas dívidas. Tá? E não criar outras dívidas, né, para que o seu investimento ele seja cada vez maior. Então você começar com 100 por mês, aí daqui a pouco você vai ver que aquilo está te dando um retorno, então você começa a investir mais 200, 300 e por aí vai, e aquele dinheiro vai girando e você não precisa se preocupar tanto em ficar sem dinheiro. Tá? O início é sempre mais complicado, mas não existe fórmula mágica, não existe farinha de condão, não existe nada que vai te ajudar a não ser você mesmo e os seus hábitos, e demora. Mas no final você vai ver que vai valer muito a pena, tá? Tá, isso aqui é uma planilha, tá? Do Excel Online que eu criei. Que é bem simples de você criar, eu justamente escolhi o Excel Online porque é uma plataforma gratuita do Google, né? Que é só você vir aqui no navegador, escrever sheets.new, novo, dar um enter e ele vai criar uma planilha para você automaticamente, tá? Mas como eu já tenho essa planilha, eu vou deixar assim. E vamos lá. Eu estipulei alguns valores aqui fictícios só para a gente poder ter uma noção de como os números trabalham. Tá? Ele não condiz com a realidade de ninguém, nem muito menos com a minha. Mas vamos lá. Vamos supor que a gente tem um salário de 2.500, tá? Essa aqui é a nossa receita e a gente tem as nossas despesas. E as nossas despesas elas incluem a luz, a água, a internet, o aluguel, o mercado. Todas essas despesas fazem parte da categoria despesa recorrente, que é aquela despesa necessária e recorrente que está ali todo mês e a gente precisa de ter dinheiro para aquelas despesas específicas, né? E a gente também tem um cartão de crédito que eu impus aqui, a nossa despesa não recorrente. Ali a gente vai colocar os nossos gastos que não são necessários e eles aparecem de vez em quando. Ou às vezes pode ser necessário, mas não é recorrente. Entendeu? Então, por exemplo, eu botei aqui algum jogo, mas a gente pode botar também, por exemplo, preciso comprar um fogão. E eu peguei o fogão de R$ 500 e parcelei ele em 5 vezes. Então a gente bota aqui que por mês a gente paga o fogão R$ 100, né? Tá vendo como é que o número já mudou aqui? Porque isso aqui não é um número que eu escrevi, isso aqui é uma fórmula do próprio Sheets, do próprio Excel aqui online. Que é bem simples, você só vem aqui, escreve soma, porque ele vai somar, e bota o intervalo, né? Os valores que ele precisa pegar para somar tudo. Você pode simplesmente clicar aqui na coluna de valor relativo ao cartão de crédito, fechar
dá Enter e pronto, ele vai calcular automaticamente para você. Então, nas próximas vezes que você quiser botar mais algum valor, ele vai aceitar, tá? Então, beleza. Então ficou assim, né? A gente tem uma receita de 2.500 e aqui a gente tem uma despesa mensal de 2.050. Caramba, complicado. Então, se a gente fizer, por exemplo, a gente vai botar aqui a nossa receita. Ela é tudo que tá nessa coluna, né? E a nossa despesa, tudo que está nesta coluna. Correto? Aqui vai dar um valor maior porque eu botei um total aqui, mas eu vou tirar isso aqui, tá? E aqui vai ficar melhor pra gente entender. E agora a gente vai ver o nosso saldo, né? Que é nada mais, nada menos do que a receita menos a nossa despesa. E agora a gente tá com um saldo de R$450 por mês. Às vezes dá vontade de comprar uma besteirinha, ou às vezes surge uma emergência de você gastar esse dinheiro. Mas caso a gente consiga manter ele guardado, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai botar o nosso dinheiro, vou até trocar de câmera para falar. A gente vai pegar esse dinheiro e vai colocar nesses aqui chamados porquinhos digitais, ou como você preferir. Que todo banco digital tem isso hoje em dia. Eles utilizam uma porcentagem do CDI, tá? Eu vou explicar mais pra frente o que é CDI, mas eles utilizam uma porcentagem do CDI que é para justamente fazer aquele seu dinheiro que está guardado especificamente ali render, ter um retorno daquele dinheiro que está parado, para o dinheiro não sofrer os impactos da inflação, né? Você conseguir deixar o dinheiro bastante tempo guardado, aquele dinheiro ser bom para você no futuro. Então, eu vou explicar primeiro o que é CDI, né? Bom, vamos lá. O CDI, ele é chamado de Certificado de Depósito Interbancário. É o que podemos chamar de networking dos bancos. Talvez esse termo seja horrível, mas a grosso modo é fazer com que os bancos estejam sempre emprestando dinheiro entre si. Essa comunicação, essa troca de dinheiro mantém sempre um fluxo de caixa, né? Mantendo a economia ativa e bem regulada. Mas o que todo investidor precisa entender é que aquele dinheiro que está ali guardado, obviamente é um dinheiro seu que os bancos estão usando. Eles estão pegando emprestado de você para poder emprestar para outros lugares. Pois bem, uma coisa que todo investidor precisa saber é que os juros compostos estão a seu favor. Então tenha paciência, porque não existe fórmula mágica para ganhar dinheiro. O que existe é paciência, dedicação e hábitos saudáveis. Então vamos montar uma fórmula para poder entender com números o que de fato acontece. Então vamos lá. Eu tenho uma cola aqui só para poder me ajudar, mas eu vou atualizar agora esses valores aqui para mostrar para vocês. Então vamos lá, se a gente pesquisar aqui CDI hoje, ele diz aqui, ó, a taxa anual do CDI é de 14,9%. Vamos arredondar isso aqui então para 15%, né? O que eu simplesmente fiz foi botar a fórmula de igual 15 sobre 100, que é o 15%. A maioria dos bancos utilizam de uma porcentagem desse CDI, às vezes é mais de 100%. Eu vou botar um exemplo aqui na tela para poder mostrar melhor o que eu estou querendo dizer. Tá? Isso tem em todos os bancos, se você procurar você vai ver ali, tipo, rende tanto por cento do CDI. Então vamos dar continuidade. Duas coisas importantes que a gente precisa saber é que o mundo da economia não funciona nos fins de semana nem nos dias não úteis, né? É de segunda a sexta, exceto feriado, sábado e domingo. Então, a gente já tem que ter ideia, o ano não tem 365 dias. O ano tem 252 dias. Esses são os dias úteis do ano estipulados. Às vezes pode ser mais, às vezes pode ser menos, é bem volátil. Assim como no mês tem 21 dias, né? São os 30 dias menos 3 ou 4 fins de semana, não sei exatamente. Aqui, a gente tem que fazer o seguinte. Não sei. Deixa eu ler o roteiro de novo. Vamos lá, vamos anotar algumas coisas. Primeiro é a porcentagem que o banco entrega. Então, às vezes, ele vai falar que rende 100% do CDI, 120, 110. Eu peguei 110 porque é o último exemplo que eu tinha visto, tá? Então, o banco ele vai dizer para você que ele rende 110% do CDI se você deixar o dinheiro ali guardadinho. E como a gente viu, o CDI hoje ele tá 15% ao ano. Essa é a taxa que ele tá. E também, como eu falei, os dias úteis no ano, os dias úteis no mês.
Aí agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a nossa taxa do CDI e vai ver o quanto isso rende por dia, tá? Porque depois a gente vai voltar para fazer ele render por mês e a gente tem uma visão melhor, uma visão mais ampla. Então como é que funciona? Essa fórmula aqui é para a gente descobrir o quanto rende o nosso CDI por dia, tá? A gente já sabe que o nosso CDI por ano ele rende 15%. A gente sabe que render, né, é um crescimento, então a gente adiciona 1, esse 1 aqui, mais o CDI anual. CDI anual a gente sabe que é 0,15, então a gente vai pegar 1 mais 115, que é o quanto ele rende por ano, elevado a 1 sobre 252. Por que 1 sobre 252? Porque são todos os dias do ano, dividido pelo composto, né? pelo englobado, por assim dizer. Se 15% é a taxa por ano, quanto é a minha taxa por dia? Então a gente precisa desse fator multiplicativo. Só que ele vai ficar 1, alguma coisa. Então a gente vai tirar menos 1 para saber quanto aquele dinheiro vai render. Então, tipo, vamos dizer assim, tem R$30 lá. Por dia, a gente precisa multiplicar esse dinheiro por esse número estratosférico aqui. Viu? Essa é a forma que eu fiz. Ó, 1 mais a minha taxa anual elevado a 1 sobre a quantidade de dias que tem no ano, dias úteis, menos o 1, que é para eu saber o meu fator multiplicativo, a minha taxa, que eu vou pegar aquele número e vou multiplicar pelo valor todo dia. Só que eu não vou fazer essa multiplicação dia após dia, não, eu vou fazer essa multiplicação mês por mês, para eu poder ter uma visão. Eu recebo dinheiro todo mês do meu salário, eu tenho que pagar todo mês alguma despesa, então para mim fica mais fácil entender como é que fica a minha rentabilidade mês a mês. Então eu vou criar um fator multiplicativo que vai me dizer o quanto de dinheiro eu vou ter por mês, baseado em números que são aproximados, tá? Nenhum cálculo aqui é específico, nenhum cálculo aqui é exato, é valor aproximado, porque como eu falei, 21 dias úteis é o que tem em cada mês, segundo o mercado financeiro, mas pode ter mais, pode ter menos, depende do mês, depende dos feriados, depende de um monte de coisa. A minha fórmula para eu saber o quanto meu dinheiro vai render por mês é a seguinte: de novo por causa do crescimento, mais aquele fator multiplicativo que eu tinha lá, CDI diário, lembra que eu fiz aqui? Então, vai ser 1 mais CDI diário elevado a 21. Por quê? Vai ser um crescimento todo mês, então elevado a 21. Aí eu englobo isso no mês só, tá? E menos 1 porque eu quero o fator multiplicativo. Ele vai me tornar esse número aqui. Então, sem esse menos 1, ele ia ficar 1, esse número todo aqui, mas não é isso que a gente quer fator multiplicativo. E vai ser esse 0,0, um montão de coisa. E aí a gente chega finalmente no nosso número mágico, que vai ser a nossa número mágico, né? Vai ser, mas é o nosso número que é o fator multiplicativo definitivo para a gente saber o quanto a gente vai de fato render aquele mês, por mês, né? Baseado no que o banco me entrega. Então, a fórmula para o rendimento mensal é a seguinte: é a porcentagem do rendimento que o banco me entrega vezes o cálculo que eu fiz do CDI mensal. A gente pode ver aqui. É o C2, que é 1,1, vezes o C7, que é a última fórmula que eu descobri. Agora eu vou mostrar para você uma maneira da gente poder ver isso graficamente. Vamos botar 2 parâmetros, tá? Vamos dizer aqui que a gente só tá guardando dinheiro, tipo, como se fosse debaixo do colchão e sofrendo todo o peso da inflação, né? Vamos botar aqui então saldo em conta. E aqui vai ser o saldo em cofrinho, que é o nome que eles dão lá pro cofrinho digital. Vamos voltar lá para aquela conta que a gente fez, vamos ver aqui, ó. Lembrando que todo mês sobra R$450 pra gente. Então vamos dizer que a gente botou aqui R$450 nos dois. 450 e aqui 450. Só que chegou aqui, ó, vamos botar aqui janeiro, fevereiro. E agora a gente vai dar continuidade até dezembro. Outubro, novembro, dezembro. E agora a gente vai fazer o seguinte: 450 mais o que sobrou, 450. Correto? Se todo mês a gente não tiver problemas, seja com algum gasto, alguma despesa desnecessária, ou até mesmo necessária, né? Mas como eu falei, a gente não tiver esse gasto extra ali, a gente consegue sempre aplicar todo mês o mesmo valor no cofrinho, a gente consegue ter um rendimento bem melhor do que deixar ele parado no saldo em conta, como se fosse debaixo do colchão, né? Então a gente vai fazer o seguinte: vai descer essa fórmula e vai ver. Mês após mês, a gente foi botando mais 450 debaixo do colchão. No final do mês a gente cobrou 5.400. Já é um bom dinheiro, mas
esse dinheiro vai sofrer o impacto da inflação no futuro. Esse 5.400 hoje não vai valer os mesmos 5.400 no futuro. Então o que a gente precisa fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse saldo anterior, a gente vai aplicar nosso fator multiplicativo que a gente criou aqui, para poder saber o quanto a gente vai ter no final de dezembro, aplicando todo mês esses 450 que sobra. Então vamos fazer o seguinte cálculo, a gente vai ter o nosso valor, né? O saldo anterior, a gente vai multiplicar ele por 1 mais o nosso rendimento. Mas por que o nosso rendimento? Concorda comigo que depois de um mês esse dinheiro rendeu? Se nosso rendimento ele é mensal, então depois de um mês ele já rendeu esse fator multiplicativo aqui. Ele rendeu, ele cresceu. Então por isso que a gente tem que adicionar 1 mais desse fator multiplicativo. Então o dinheiro anterior, ele rendeu. Só que a gente colocou ainda o nosso aporte, né? Lembrando que o nosso aporte é tudo aquilo que a gente aplica para poder render. Todo o nosso investimento que a gente tira do nosso bolso para poder colocar ali, o nosso aporte. Então a gente tem esse valor anterior que já rendeu, mais o nosso 450, que é o nosso aporte mensal. Ele já rendeu uns 5 reais a mais. Então se a gente descer isso aqui, já foi bem mais, né? Vamos botar isso aqui como monetário, vai ficar um pouco mais limpo. E aí eu vou te mostrar agora, em gráfico, como que é bem melhor você fazer os investimentos por aqui. A gente vai selecionar isso aqui tudo, clicar em inserir, gráfico. Ó, vou botar uma legenda aqui. Uma série, legenda de dados. E assim fica bem legal também pra gente poder ver. Ter uma noção melhor de como é que o nosso dinheiro ele vai crescendo conforme os meses passam, né? Aqui vai vendo que a gente tá bem próximo, né? Tipo, 450, aí depois a gente teve uma aproximação de 5, aí depois de 17, né? Tava bem próximo ali. Mas quando você chegou ao final de um ano investido, você já conseguiu ter uma diferença de quase 400 reais se você fosse guardar o seu dinheiro só no saldo comparado ao dinheiro guardado no cofrinho. Isso é uma parada muito legal de você fazer, botar sempre o seu dinheiro pra correr no mercado, né? Porque a gente tem que, eu pelo menos penso assim, né? O dinheiro que eu ganho agora, ele não é meu, ele é pro meu eu do futuro, quando eu realmente precisar. Eu não vou ficar gastando dinheiro com bobagens agora. Vou guardar para quando no futuro eu precisar, eu vou ter esse dinheiro. Porque se eu sempre aplicar esse dinheiro e eu obtiver esse retorno, eu tenho meu dinheiro ganhando aqui mês a mês. Ele tá rendendo de alguma forma. Ele já se engloba ali na renda passiva. É isso. Eu até mostraria para você outros lugares para investir, também com segurança, ações da bolsa, fundo de investimento, fundo imobiliários, que também são uma ótima área de investimento, inclusive para iniciantes, mas nesse vídeo eu quis mostrar como jogar seguro, né? Porque quando você entra nesses lugares que eu falei agora, dos fundos de investimentos, fundos imobiliários, você não pode pegar o seu dinheiro de volta. Às vezes o banco trava, ou às vezes você está perdendo dinheiro se você coloca e tira, sabe? Porque o mercado às vezes ele é volátil. Mas no CDI não, no CDI seu dinheiro sempre vai estar crescendo, e não importa quando você vai tirar seu dinheiro, você não vai perder esse dinheiro. No momento, esse vídeo se trata só sobre o CDI, sobre o investimento ali. É isso. Tudo que eu indico é a mentalidade boa para investir, os livros que eu recomendei. Eu não sou nenhum expert, mas eu gosto de passar o que eu entendo, o que eu sei sobre investimento, o que eu sei sobre tudo na vida. Eu gosto de passar. E isso aqui foi um bom exemplo, um bom início pra gente poder entrar nesse mundo. Eu ajudar você a entrar nesse mundo. Espero que eu possa ajudar mais da próxima vez. E é isso. Valeu.